Vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo. E eu convido você para abrir a sua Bíblia. Já foi aqui dito, lido uma parte dela, muito bacana, cantado sobre Jesus, é sobre a gloriosa pessoa de Jesus, que a gente vai falar um pouquinho, tentaremos trazer aqui um estudo expositivo desse texto. Colossenses capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos irmãos na cidade de Colossos, como a bandinha bem diz. Capítulo 1, do verso 13 até o verso 23. Tá bom? Acompanhem comigo a leitura, mas antes de nós lermos a leitura, eu gosto de contextualizar o texto, principalmente a carta e o que acontecia na cidade, porque quando nós lemos o texto fica mais pertinente, fica mais vivo aquilo que nós estamos lendo, Epáfras, que é o pastor da igreja, chega na cidade de Roma, onde Paulo está preso em uma prisão domiciliar, e tem um papo sério com Paulo. Ele vai dizer: Paulo, a igreja está crescendo, a igreja de Colossos é uma igreja bacana, a cidade é uma cidade simples, mas a congregação está crescendo. Ouvi de você a pregação do evangelho, isso me motivou a voltar à minha cidade e começar lá um trabalho evangelístico, e agora temos uma igreja crescendo. E Paulo, a igreja está com problema. Paulo, está acontecendo uns negócios sinistros aqui na igreja. Primeiro, Paulo, tem um tal dos judaizantes aí, que é um povo judeu que se diz convertido a Jesus Cristo, mas continua com as práticas do judaísmo, circuncisão e tantas outras coisas. Paulo, tem outro problema, Paulo. Tem uns caras chegando na igreja aí que vêm com a cultura helenista, com a cultura dos gregos, dizendo que Jesus, esse Jesus que você pregou para mim, Paulo, não é bem esse Jesus aí, Paulo. Queremos dar a nossa boa noite também aos irmãos que nos acompanham pela internet. Aliás, transmissão aqui, nota 10, viu? Deus abençoe sua vida, tá bom? Um abraço a todos. E aí ele continua relatando a Paulo os problemas que estavam acontecendo ou que aconteciam na cidade de Colossos. E ele vai dizer: Paulo, o negócio está pegando lá, porque os caras estão dizendo que esse Jesus não é filho de Deus, não. Esse Jesus não veio como homem, não, Paulo. Esse Jesus é um Jesus que ele veio em espírito, mas mesmo assim, Paulo, as coisas não são do jeito que você pregou, não. E eu preciso de ajuda, eu preciso que você escreva uma carta para essa igreja, para que fortaleça essa igreja na fé. Porque a igreja passava por dois problemas básicos, Era o problema interno, que eram desses falsos mestres que estavam dentro da igreja, ensinando falsas heresias, e por isso que é muito importante nós estarmos ligados na palavra, alicerçados na palavra, no santo evangelho que Jesus deu aos seus discípulos e também aos seus apóstolos. E é muito interessante a gente ver aqui essas questões. E Paulo, mesmo não sendo pastor dessa igreja, vai escrever a essa igreja. Isso é muito interessante. E ele vai também orar a essa igreja. Então nós vemos aí um contexto muito importante. A Epístola aos Colossenses é o maior tratado cristológico do Novo Testamento. Quando nós falamos em tratado cristológico, o maior escrito que apresenta a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, a pessoa de Jesus como Cristo, o ungido de Deus, o prometido de Deus, aquele que veio remir o seu povo e salvar a sua igreja. Então, nós estamos aqui diante de uma carta fabulosa, de um escrito fabuloso do amor de Deus a essa igreja. E Paulo está refutando essas heresias. E é tão interessante que Paulo ele vai gastar, meus irmãos, a heresia de Colossos, ou a heresia dos gnósticos, vamos assim dizer. Paulo ele vai gastar 8 cartas combatendo essa heresia. Das 13 cartas que ele escreve. Então você vê que é tão grande o agir de Deus na vida desse apóstolo, que perseguia a igreja, que quase metade do Novo Testamento é escrito por Paulo. Mas é interessante notar que Paulo está aqui diante de uma igreja que ele não visitou, que ele não conheceu, que ele não fundou, mas você agora vê o relato, ele sabendo que essa igreja é corpo de Cristo, e que precisa ser ajudada, que precisa ser resgatada pelo santo evangelho, ele escreve essa carta. Então a mensagem de Colossenses, ela é desesperadoramente necessária para a vida da igreja contemporânea. Viu, Natan? A mensagem de Colossenses é desesperadoramente, palavrinha difícil, necessária para a sua vida, queridão. Para a sua vida, Bela, e para a vida da sua família. Então por isso nós devemos estar firmes hoje. Então aguenta aí, amarra o cinto, coloca o cinto, melhor dizendo, fica firme na cadeira, desliga um pouquinho o seu WhatsApp, o seu Instagram, se você tem, o seu Twitter, porque agora
O WhatsApp vem do céu para você. Não da parte do tio Reni, mas da parte de Deus, nós cremos nisso. E a carta, ela, já falei para vocês, ela é escrita por 3 problemas. Me referi aqui à heresia de Colossos. Até hoje, Evandro, não se sabe de fato assim o que seria essa heresia de Colossos. Tal a salada que era essas mentiras que se professavam dentro de uma igreja. Um misto de um judaísmo com uma figura helenista, trazendo um contexto para a cristologia. A ideia desses caras não era, de fato, apagar a pessoa de Jesus Cristo, ou até fazer com que ele fosse esquecido. Eles estavam dizendo assim, olha, vocês podem adorar a esse Jesus Cristo, mas a ideia principal deles, por obra satânica, era diminuir a pessoa de Jesus Cristo. E não há coisa mais terrível do que nós vivemos numa igreja, professando uma fé, vivendo na igreja, servindo ao Senhor Jesus Cristo, sem de fato conhecê-lo e servi-lo e amá-lo e adorá-lo como de fato Ele é. Se no nosso coração a pessoa de Jesus Cristo, Jonas, não estiver em primeiro lugar na nossa vida, de nada vale. Se Davi, um filho que você tanto ama, estiver acima de Jesus Cristo, de nada vale a sua vida. Porque esse filho é bênção do Senhor. Foi dado pelo próprio Jesus Cristo, assim também como todos nós. E nós precisamos entender hoje. Então essa carta, por isso que ela é tão importante para a vida da igreja em Chácara Parreiral, como nós já estudamos esse texto. Aliás, estamos estudando Colossenses lá na EBD, como também para a vida prática da Igreja Presbiteriana em Nova Brasília. Então, diante dessas informações que nós passamos aqui, de quem escreve essa carta, está muito claro aqui no primeiro verso da carta. Paulo, ele se designa como apóstolo de Cristo Jesus, dada a necessidade dele ser reconhecido como apóstolo, porque havia uma dúvida muito grande, porque apóstolo a gente sabe que é aquele que é designado pelo próprio Jesus Cristo, não é? Há tantos apóstolos que se auto-intitulam, e a gente sabe que o cargo de apostolado foi única e exclusivamente comissionado pelo próprio Jesus. Um adendo à pessoa de Paulo, que Jesus o chama em Atos 9, em particular. Então isso é muito legal, né? Fora disso, não existe apostolado. O apostolado cessou. Os apóstolos que nós temos estão na palavra de Deus. E Paulo precisa dessa necessidade para dizer à igreja, olha, eu fui comissionado pelo próprio Jesus Cristo. E havia também uma grande desconfiança, porque Paulo era perseguidor dos cristãos. É mais ou menos assim, né? Se havia um grande perseguidor que ele chega na igreja aqui hoje e quer sentar no banco. Normalmente a gente vai deixar o cara sozinho no banco, né? A gente olha para ele e diz, não sei não, hein? Esse cara aqui não é crente não. Então Paulo ele precisa da necessidade. Então a gente vê aqui muito claro que o autor é Paulo. A cidade é Colossos, uma cidade que é bem constituída, mas que no ano 60 foi completamente arrasada por um terremoto. Então a gente só sabe de Colossos por causa do Evangelho. Olha só como o Evangelho é legal. Nós não saberíamos nada da cidade de Colossos se o Evangelho não tivesse sido escrito. Principalmente a carta aos Colossenses. Então é uma cidade que ficava ali entre Herápolis, né, e Laodiceia, ali na região do Vale do Rio Lico. Era uma cidade que vivia da sua glória do passado, mas agora estava completamente arrasada. Tinha uma igreja pequena e vivia com alguns problemas. Então Epáfras sai dali e leva essa carta para a igreja e lê essa carta. E um dos textos é o texto que nós vamos ler agora. Eu convido você para que acompanhe comigo. Colossenses, capítulo 1, do verso 13 até o verso 23, diz assim a palavra do Senhor. Vamos orar antes da leitura? Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado por essa santa reunião aqui, Deus. Obrigado por esses santos irmãos. Santos e fiéis, Senhor, como diz a palavra do Senhor, logo aqui no início da saudação. Somos santos e fiéis, Deus, porque o Senhor nos separou para o uso do Senhor. E só somos fiéis ao Senhor porque o Senhor nos mantém dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos aqui, Senhor, Deus, desejosos de ouvir a palavra do Senhor. E que tão somente a palavra do Senhor fale ao nosso coração, Senhor Deus. Nada de nós, muito menos de nós, nada, exatamente nada de nós, Senhor Deus. E Cristo, nada mais que Cristo. Nós choramos e nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Diz assim o texto, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades,
Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele exigisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, que também outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Preste atenção no ele, nele e dele, e só depois que o texto vai se referir à sua igreja gloriosa. Vê qual é o nome do dono da terra, inventor do céu e do mar. Pega o telefone, liga para esse homem, diz que é para ele reinventar. Lembra dessa, Evandro? Vê qual é o nome do dono da terra, inventor do céu e do mar. Pega o telefone, liga para esse homem, diz que é para ele reinventar. Essa é uma música que ganhou o 3º lugar no Festival das Canções em 1985, cantada pelo grupo Abelhudos, Cuca. Composta de 3 adolescentes, 2 meninos e uma menina. E essa música, embora tenha sido, Breno, o 3º lugar, essa música não saía da nossa cabeça. E até a gente ia para a igreja cantando, vê qual é o nome, porque foi uma música que gruda, igual chiclete assim na mente da gente, né? E parece uma música bonitinha, cantada por 3 adolescentes, que não tem nada a ver, bonitinhos, fazendo coreografia, aquela coisa toda, uma música bem tocada, bacana, mas olha o que essa música diz. Procura esse cara que fez essa terra, que criou todas essas coisas. Liga para ele, chama ele no WhatsApp, vê qual é o Instagram dele e diz para ele reinventar que o negócio está bagunçado. Porque ele vai dizer, mãe, ensina direitinho o que gente grande sabe muito bem. Como pode uma criança pobre de maré de si viver sem ninguém? Questionando as coisas que hoje são muito pertinentes para nós, né? As heresias, elas vêm assim, elas entram assim, elas são sorrateiras, elas são... Muitas vezes elas vêm e nos fazem cafuné, elas fazem um conforto no nosso ombro, elas vêm como palavras para trazer algo ao nosso ego, pregações, exposições, reflexões, ensinamentos, doutrinas, músicas, cânticos espirituais, ensinos na palavra, que muitas vezes não refletem em nenhum momento a verdade do Evangelho. Mas as heresias estão aí, nós precisamos tomar cuidado com elas, porque elas vêm e acabam com a nossa vida e nos levam para um lugar que não é o lugar que Deus quer para a nossa vida e para a vida da sua igreja. Eu já visto que muitos irmãos estiveram entre nós, mas hoje já não estão. Eu já visto a criação ou a existência de várias igrejas, várias denominações com nomes que são assim, se não forem comédias, são verdadeiros absurdos. E essa música me fez lembrar disso, e depois nós vamos voltar para finalizá-la na nossa conclusão. Mas o texto, de fato, quer nos chamar a atenção para isso. Mas eu queria chamar a sua atenção para o tema da mensagem que diz Cristo e nada mais. Nada mais nos importa quando nós sabemos que Cristo é tudo em nossas vidas. E nós vemos aqui a exposição, nós vemos aqui rapidinho, queria passar para vocês o contexto anterior. Os versos 1 e 2 falam da saudação de Paulo. Essa saudação é belíssima, meus irmãos. Assim, às vezes a gente não vê, né, não consegue ver muita coisa nas saudações de Paulo, mas comece a estudar com afinco, com amor, as saudações de Paulo, que elas são magníficas. Elas são assim de grande valia para a vida da igreja. O cuidado de um apóstolo com uma igreja que ele não conhecia, em especial Colossenses, como eu já falei. Do verso 3 até o verso 8, Paulo dá ações de graças. E no meio dessas ações de graça, o verso 4 e 5, ele vai falar das virtudes do cristianismo. E aí elas são a fé, a esperança e o amor. Dos versos 5 ao verso 8, ele vai dar credenciais ao Evangelho. Ele vai dar um rápido sumário do que é o Evangelho. E a gente sabe que o Evangelho não é uma palavra própria do crente. Evangelho significa boa nova. É uma palavra que foi emprestada do termo militar romano. Tá?
quando o soldado vinha e trazia informações de que a batalha foi vencida por o exército romano, ele falava: trago um evangelho. Então, boa nova. E por isso que nós falamos o evangelho de Jesus Cristo. Ok? E aí nos versos 9 a verso 12 ele faz uma oração por essa igreja. Aí nós temos um modelo de intercessão de um homem de Deus. Se você quiser saber como orar por uma igreja, como orar por os irmãos, os versos 9 a 12 estão aí. Dos versos 15 ao verso 14, ele vai falar da preeminência de Cristo na obra da redenção. E aí nós começamos o ponto de partida. Dos versos 15 até o verso 23, que é propriamente o nosso texto, nós vamos falar um pouquinho sobre Cristo e nada mais. Que na verdade é um hino de louvor a Jesus Cristo. Esse texto é um hino de louvor a Jesus Cristo. É belíssimo, né? Só a leitura nós podemos perceber como ele é maravilhoso. Ele, nele, dele. E aí nós temos uma divisão desse texto que é muito importante. Eu gostaria de relatar assim de forma bem simples para vocês o verso 13, que depois ele dizer todas essas coisas, ele vai dizer: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo está lembrando a essa igreja de onde eles estavam e agora de onde eles estão. Olha, vocês estão ouvindo esses falsos hereges, esses pilantras aí da fé? Prestem atenção, porque isso que eles estão contra, esse cara chamado Jesus, ele tirou vocês do império das trevas. Trevas aqui não é só no sentido de obscuridade, mas no sentido de não entender o caminho em que eles estavam. Eles viviam cegos espiritualmente, em todos os sentidos. E preste atenção que o verso vai dizer que Deus não só tira, aqui é como se fosse um traslado, um transporte. Ele nos libertou, Ele nos liberta, Ele tira as amarras que havia do jugo, da escravidão, do pecado, da imoralidade que aquela cidade vivia, porque se o corpo não presta, o que presta é o espírito, por isso eles negavam a humanidade de Jesus. Você pode fazer o que você quiser no corpo, meu filho, quebra tudo, não importa. Então a igreja vivia essa imoralidade, porque acreditava nos ensinos desses falsos mestres. E ele vai dizer: ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É muito legal, né? A situação em que nós estávamos para onde nós estamos agora. Ele está relembrando onde nós estávamos e a situação em que nós estamos agora, meus irmãos. Só a percepção disso é glorioso para nós, ou é gloriosa para nós essa percepção, de você entender o que Deus fez e faz na sua igreja. E aí ele vai dizer agora no verso 14, no qual temos a redenção, ou seja, através do serviço de Jesus Cristo, esse que nos transportou do império das trevas, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. É maravilhoso demais entender isso, porque aqui ele está falando de Cristo e a obra da redenção. Fomos redimidos em Cristo Jesus, fomos retirados da nossa situação deplorável para uma situação de honra. Já ouviram a palavra remissão? Quando alguém, aqui quem trabalha na área de saúde sabe muito bem disso, nós fomos remidos de uma doença, remidos de um câncer. Nós somos, aquele câncer, ele foi extirpado do nosso corpo. O que pode acontecer é um problema com relação ao tratamento que ocorre, quimioterapia, radioterapia, como nós temos uma irmã lá na nossa congregação. Mas aquele câncer, ele não existe mais. Redenção é a mesma coisa, remissão é a mesma coisa. Nós somos remidos dos pecados. E existe alguma praga maior na vida do crente, na vida do ser humano, do que o pecado? No qual temos a redenção em Cristo Jesus. Essa redenção, essa remissão, ela está forjada. Ninguém pode tirar de nós, não porque nós temos força, não porque nós temos valor, mas por causa da obra de Cristo. Amém? Nós cantamos isso, nós devemos viver isso, nós devemos, a cada dia que nós entramos por aquelas portas ali, entendermos isso e dizermos: aqui estou, Senhor, para professar, para louvar o nome do Senhor, por tão gloriosa obra na minha vida. Porque o Senhor me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. E esse amado nos remiu, nos trouxe a redenção, através do seu sangue maravilhoso, vertido na cruz. Isso é glorioso. E aí nós entramos aqui no verso 15, que fala propriamente dito sobre a pessoa de Jesus Cristo. Preste atenção. E aí ele vai dizer: este que fez tudo isso que nós relatamos do verso 13 ao verso 14, que é Cristo Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A imagem do Deus invisível aqui, a ideia mais exata seria que
Cristo é a exegese de Deus. Querido, você hoje está procurando entender Deus, você só vai entender Deus e ter acesso a Deus através de Cristo Jesus. Não tem outro caminho. Nem vir à igreja e ficar aqui 500 anos louvando e servindo ao Senhor. Se você ainda não tem esse Senhor Jesus, se nós não temos esse Senhor Jesus como Senhor da nossa vida, de fato, o único e verdadeiro, aquele que está acima de todas as coisas da nossa vida, babau. E o texto aqui está dizendo, Ele é a imagem do Deus invisível. Antigamente existiam estátuas aos imperadores, né? Nós tínhamos antigamente os colossos, que eram as grandes construções monumentais de imperadores, ou até de pessoas, né, que as pessoas queriam fazer homenagem. A ideia é exatamente essa. Cristo Jesus é um colosso, é uma estátua da pessoa de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. O Deus que nós não podemos ver, veio em forma de homem, assumiu a forma de homem, viveu todas as nossas dores, sentiu todas as nossas preocupações, passou por todos os problemas que nós passamos, ou passaremos ainda, mas em nada pecou. Ele é a forma de nós vermos a pessoa de Deus. Não só de vermos, mas de adorá-lo, de servi-lo, de amá-lo, de nos comprometermos com Ele, de estarmos com Ele, de vivenciarmos com Ele. E isso que o texto quer dizer, Ele é a imagem do Deus invisível. Isso é muito importante entender. E aí ele vai dizer, o primogênito de toda a criação. A palavra aqui no grego, primogênito, é protótokos, da onde vem a nossa palavra protótipo. Aqui, gente, há uma interpretação muito errada, e era a interpretação que existia também naquela época, de que Jesus foi criado por Deus. Isso é uma heresia terrível. Jesus não foi criado por Deus. Ele é eterno como Deus Pai. Ele existia antes de todas as coisas. É como o pastor Everson diz aqui muitas vezes, ele é a causa não causada. Assim como Deus é eterno e não precisou de ninguém para ser criado, quem criou Deus? Ele já existia. Por isso que ele vai dizer, eu sou. Quem é você? Eu sou. Como é que eu vou dizer quem é o Senhor? Moisés pergunta para Deus, diga, eu sou o grande eu sou. Pronto, fechou. Aqui, a expressão exata aqui é de que ele tem a primícia de todas as coisas, assim como o primogênito tinha a primícia de todas as coisas naquele tempo. O primeiro filho tinha a importância sobre todas as coisas, não que ele foi criado por Deus. E além do mais, ele é o primogênito de toda a criação. Não só pelo fato dele ter poder sobre toda a criação, mas que ele mesmo ter criado todas as coisas. Jesus criou todas as coisas. O Rafa falou muito bem aqui, ele estava antes de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Pela sua palavra, todas as coisas foram criadas. E havia essa heresia de que dizia de que Jesus foi criado. Essa era uma das heresias, além de culto aos anjos. Então você vê como a heresia de Colossos era tal que esse nome foi dado ao nome da cidade. Heresia de Colossos. Era uma salada, gente. Até hoje é difícil entender isso. E aí o verso 16 vai dizer algo glorioso. Diz assim, ele é a imagem do Deus invisível. Ele não precisou ser criado. Ele tem a primazia sobre todas as coisas. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Nele, por meio dele e para ele, nos céus e na terra. O que significa isso aqui? Aqui cai por terra a adoração aos anjos. Porque muitos crentes naquela igreja estavam adorando a anjos. Essa ideia de que, né, cada um tem um anjo da guarda, e o anjo vai comigo, vai na frente, anjo da guarda, vai quebrando tudo. Isso é uma heresia, gente. Porque quem faz a obra na nossa vida é Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Deus intervém em todas as coisas, através do seu Filho Jesus. Então cai por terra aqui, porque Ele está acima de todas as coisas. Tão superior aos anjos, cantamos, que letra gloriosa. E é maravilhoso entender isso. No verso 17 ele vai dizer, Ele, Jesus Cristo, é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Aqui nós vemos uma transição muito interessante,
Porque a palavra subsiste aqui vem de uma expressão grega que significa sistema. Então, quando você lê o texto, fica mais prático, fica mais claro entender que ele é antes de todas as coisas. Ele já existia, ok? As coisas vieram a existir, mas ele já existia antes de todas as coisas, ok? Nele, tudo subsiste. Ou seja, se existe um sistema, é por causa de Cristo Jesus. Já pararam para pensar o Senhor que nós estamos adorando aqui hoje? Com que intenção você sentou aqui nesse banco para louvar a esse Deus tão glorioso? Muitas vezes relapso, muitas vezes na correria do dia, chegando atrasado, preocupado com o macarrão no final, com a pizza. Esse é o Deus que nós servimos, inclusive quando nós saímos por essa porta, porque nós chamamos de cosmovisão cristã, a visão reformada, e nós temos a teologia reformada. Tudo que nós vamos fazer, o nosso serviço, e aqui na igreja, de onde nós estivermos. Eu estou trazendo isso porque o texto é glorioso, meus irmãos. E esse texto já existe. Paulo está escrevendo a uma igreja que passa por um problema terrível. Ele vai apresentar a pessoa de Jesus Cristo. E vai dizer assim, não precisa de nada mais. E aí o verso 17 vem com essa palavra maravilhosa. O verso 18 continua. E eu quero chamar a sua atenção agora, porque aqui nós entramos em Cristo, sua pessoa e sua obra. Quem é a pessoa de Cristo é a obra que ele fez, dos versos 18 ao verso 23. E aí nós vamos dividir esses versos, do verso 18 até o verso 23, em 2 pontos. Tá bom? Na revelação de Cristo com a igreja, e do verso 23 do verso 20 até o verso 23, a relação de Cristo com a reconciliação da igreja. Então agora é uma palavra que começa a direcionar para a sua igreja. Começa a trabalhar para a sua igreja, mas vai mostrar a pessoa de Cristo e a sua obra. Para nós entendermos não só o que foi feito por intermédio dele, ou como essa pessoa é apresentada a nós, mas ele agora é apresentado a sua pessoa e a sua obra. Vejam só o verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é um princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. A igreja, nós somos a igreja de Cristo Jesus, quando nós nos unimos. Marcos Nath falou isso aqui um pouquinho, né? Quando nós nos unimos, nós somos a igreja de Cristo Jesus, com vários dons, vários talentos. Alguns trabalham na mídia, outros trabalham na oração, outros trabalham na ação social. E você sabe disso muito bem. E nós só somos movidos porque existe uma cabeça. E essa cabeça é Cristo Jesus, a cabeça do corpo da igreja. E ele vai dizer assim, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. A palavra princípio aqui é a origem. Ele é a origem. Ele é o provedor. O primogênito de entre os mortos. Essa palavra primogênito aqui é uma palavra primazia. E a palavra primazia, você vai ver na NVI, se você tiver a linguagem NVI aí, vai dizer supremacia, né? Vejam só, o primogênito de todas as coisas, para em todas as coisas. Se ele é o primogênito de todas as coisas, ele tem base em todas as coisas. Para em todas as coisas, ele ter a primazia. Isso aqui é muito importante para nós, preste atenção. Se ele é o primogênito de todas as coisas, ele tem poder sobre todas as coisas. Ou em outras palavras, ou numa palavra que o texto está nos dizendo, ele tem a primazia sobre todas as coisas. Que palavra é essa? Como eu já disse na NVI, supremacia. Na língua grega é uma palavra que é muito interessante, que nós usamos ela na ficção. Proteus. A palavra aqui é proteus. Primazia é a palavra proteus, que é ser o primeiro, ter o primeiro lugar. E eu quero que você pense um pouquinho de novo, reforçando essa ideia, porque discipulado passa pelo reforço de uma ideia, reforço de uma ação, reforço de um conceito. Jesus, de fato, tem sido o primeiro na sua vida, na vida dessa igreja. Essa igreja vive Jesus, respira Jesus, professa Jesus, mesmo sendo uma igreja pecadora. Você que está me ouvindo agora individualmente, a despeito dos seus problemas, das suas decepções, das suas lutas, das suas angústias, do boleto que vai vencer amanhã, dessa Covid que está aí, parece que não vai embora nunca, e o pessoal falou que já foi embora, e vira uma miscelânea de informações que a gente não sabe mais o que fazer. Ele é o primeiro na sua vida, a despeito de tudo que vai acontecer? O verso 19 diz, por quê? Aprove a Deus
que nele residisse toda a sua plenitude. Na linguagem NVI diz, foi do agrado de Deus que nele residisse toda a sua plenitude. Isso aqui é muito importante, que a palavra residisse aqui, não é como essa igreja que nós estamos aqui e passamos algum tempo aqui. É uma residência permanente. Quando você lê o texto fica mais fácil, porque aprove a Deus, a primeira pessoa da Trindade, que é Deus Criador, aprove a Ele tão somente por Ele, e tão somente pela sua santa vontade, tão somente por isso, e nada mais do que isso, aprove a Deus que nele, Jesus Cristo, residisse, ou seja, habitasse eternamente. Habitasse eternamente o quê? Toda a plenitude. E essa palavra aqui, ela é muito legal, meus irmãos. Plenitude aqui, havia também uma heresia, por conta de dizer assim, né? Havia o culto aos anjos, e Jesus era como se fosse um semideus. Jonas Madureira fala de Deus ser um Deus demiurgo, ou melhor, Jesus ser um Deus demiurgo, um Deus menor. E a gente sabe que Jesus ele é 100% Deus e 100% homem. Gente, isso é base da doutrina, tá? Se nós não acreditamos nisso, nós precisamos reforçar os nossos conceitos e voltar a estudar a palavra de Deus. Porque Jesus é 100% Deus e é 100% homem. Ele não foi 50% homem e 50% Deus, tá? Muito menos do que 100 é heresia. E ele vai dizer aqui, nele residisse toda a plenitude. Plenitude aqui é justamente Paulo dando uma direita, um cruzado de direita nos gnósticos, dizendo assim, isso que vocês pregam para os crentes em Colossos, de que existia um céu e existia um espaço temporal entre o céu e a terra. Esse espaço temporal habitavam anjos e deus menores. Para você chegar até Deus, você tinha que buscar o conhecimento. Daí a palavra gnose, que significa conhecimento. Daí a palavra gnose, onde vem o termo gnosticismo. Tá bom? Havia esse espaço. Para você chegar a Deus, você que era igreja, você tinha que ter uma relação com esses moradores, vamos assim dizer, desse espaço. Ali estavam os anjos e os deus menores. E nesse espaço também tinha também o quê? A pessoa de Jesus Cristo, que era um Deus menor. E sabe como é que era o nome desse espaço? Pleroma, que significa plenitude. Então, no verso 19, fica mais claro quando a gente lê. Entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Até esse espaço que vocês dizem que Deus habita e habitam outros, que são coiguais com Ele, anjos e tantos outros, ou até maiores que esse Deus, que esse Jesus, que vocês dizem que é Deus menor, que é um demiurgo, Ele é superior e nele tudo existe. Ele é maior do que todas essas coisas. Paulo está de fato aqui não só apresentando a pessoa de Jesus Cristo, mas refutando uma heresia, uma falácia, uma mentira. Isso é glorioso, meus irmãos. E aí no verso 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E aí os versos 20, 21 e 22... Perdão, verso 20, né, que eu estou lendo, reconciliação é colocar algo de volta em sua devida ordem. Colocar algo de volta em sua devida ordem. Esse copo tinha que estar aqui, mas por algum momento alguém colocou ele aqui. Eu venho e coloco ele no lugar em que ele deve estar. A ideia do verso 20 é que Jesus nos reconciliou em Cristo Jesus. Vejam só o verso 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, ou seja, nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos separados por Deus, mas a cruz foi o momento mais glorioso da igreja de Cristo Jesus. John Stott chega a dizer, eu não canso de falar sobre isso, de que a obra na cruz foi suficiente para salvar aqueles que estavam antes desse marco, os que estavam durante esse marco, que foi o momento da crucificação de Cristo Jesus e a sua ressurreição, quanto todos nós. A obra foi tão gloriosa que ela assumiu um espaço que nós não podemos compreender, porque se não fosse assim, não seria a obra maravilhosa de Cristo Jesus e não seria de Cristo Jesus. E aí o verso vai dizer,
havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, por meio de Cristo Jesus, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Reconciliação. Glórias a Deus. Aí o verso 21 e 22 diz: e a vós outros, e aqui agora ele vai trazer essa palavra à igreja, a toda a sua igreja, aos irmãos na fé. E a vós outros também que outrora, e aí de novo ele vai relembrar de um estado em que nós estávamos, lembra do início do verso 13 e 14? Outrora éreis, e a vós outros, verso 21, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Antes de Jesus Cristo, nós não sabíamos nem quem nós éramos, para onde nós estávamos e qual seria o curso da nossa vida. Mas em Cristo Jesus, Ele nos colocou no prumo. Glórias a Deus por isso. E aí ele vai dizer no verso 22... verso 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura, debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. No final do verso, Paulo está relatando a pessoa de Cristo, a sua obra, e está dizendo, e está dando como se fosse de fato um exemplo assim: eu, Paulo, me tornei ministro. Me tornei alguém separado para escrever a vocês essas verdades. E é glorioso entender isso, que essa expressão, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, traz uma relação de alguém que foi removido de um terremoto, Cleide. E parece assim uma palavra quase que profética, né? Porque de fato vai acontecer isso na cidade de Colossos no ano 60. Foi alguém que foi removido de uma situação de completo desastre. Talvez você não tenha visto uma cidade completamente abalada por um terremoto. É uma situação desoladora. É uma situação completamente... Você fica sem saber o que fazer. As autoridades ficam sem saber o que fazer. Mas Deus os pegou nessa situação desoladora. Deus está escrevendo a essa igreja dizendo: vocês estavam nessa situação, mas eu os trouxe para perto de mim, para junto de mim, para viver comigo. E aí ele vai dizer: eu, Paulo, me tornei ministro, ou seja, diácono, servo. E é maravilhoso a gente perceber do verso 20 até o verso 22, que existe aqui uma transição tão gloriosa. Preste atenção, essa reconciliação, ela trabalha o passado, verso 20, que havendo feito a paz, né, o presente, verso 22, agora, porém, e o futuro também no verso 22, para apresentar-vos perante Ele. Então a obra ela é completa até no tempo que nós entendemos. Então, Wendel, Deus fez a obra completa na sua vida, meu irmão. E Deus é maravilhoso. Para finalizar, gostaria de pensar um pouquinho nas heresias que nós temos vivido com a pessoa de Jesus Cristo. E muitas vezes a igreja de Jesus Cristo, a igreja gloriosa, chamada por Ele, remida por Ele, escolhida por Ele, antes da fundação do mundo, por esse Jesus glorioso ao qual foi apresentado aqui na carta, nós às vezes deixamos passar coisas que são demasiadamente até difíceis de engolir. Lembram? Não sei se vocês se lembram, não sei se foi no carnaval desse ano, ou se foi no carnaval do ano passado, que teve uma polêmica com a pessoa de Jesus Cristo sendo vilipendiado, escorraçado pelo diabo, né, aquela coisa toda. E às vezes nós pensamos que existe essa guerra espiritual, né, que Jesus e o diabo medem forças. E aí a mídia vem com essa notícia e nós ficamos calados. Porque na verdade, eu não sei se de fato a gente deve ficar calado, porque é uma mentira, né? Jesus, ele mesmo criou os anjos caídos. Então não existe luta e força entre os diabos. Mas ali a pessoa de Jesus Cristo foi terrivelmente como que vilipendiada. Foi colocada abaixo daquilo que é o Senhor Jesus Cristo. Porta dos fundos. Lembram do bafafá que teve a Porta dos Fundos? E aí os crentes dizendo: vamos acabar com a Netflix, vamos cancelar a Netflix, vamos para a Porta dos Fundos. Meus irmãos, essas coisas hão de acontecer e muito mais. Essas coisas que estão por vir com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e contra a sua igreja estão, e por que não dizer da cristofobia que está aparecendo por aí, né?
igrejas queimadas, pichação, morte aos cristãos, morte aos seguidores do Nazareno, como aconteceu no Chile, como aconteceu numa igreja em Londres. Essas coisas, elas hão de acontecer. Elas hão de acontecer em instância muito maior. O nome de Jesus Cristo vai ser jogado abaixo. A pessoa de Jesus Cristo vai ser escorraçada. Nós, como igreja do Senhor, temos que estar preparados. Os nossos filhos têm que ser ensinados a amar mais a Cristo do que a nós mesmos. Os nossos filhos têm que ser ensinados a amar mais a Cristo do que o próprio celular. Vivemos uma geração que não consegue se desligar do celular por um instante. Acabamos o culto aqui, a coisa mais rápida que você vai ver é o seu WhatsApp ou o seu Instagram. Nossos filhos estão desejosos de likes, de curtidas, de posts legais para serem aceitos. Você precisa entender que se o seu filho não for aceito pelo próprio Jesus Cristo, de nada vale. Precisamos pregar Cristo para os nossos filhos. Precisamos pregar a essência de Cristo, sua pessoa e a sua obra. Eu sei que Nova Brasília tem isso, tem esse amor no coração, mas nós somos uma igreja pecadora. Uma igreja que constantemente precisamos ler cartas de amor, cartas de irmãos que vão nos puxar a orelha e nos chamar a atenção em amor. E aqui o que Paulo está fazendo aqui nada mais é do que isso. Entregando uma carta a Epáfras e dizendo assim: fale para eles, Epáfras, de Cristo. Relembre a ele, Epáfras, da obra de Cristo. Relembre a ele, Epáfras, quem foi Jesus Cristo. Relembre a eles, Epáfras, tudo que você pregou sobre Jesus Cristo que eu preguei para vocês. E nada mais. Não é culto coach, não é programinha bacaninha para os nossos jovens e adolescentes, não é muito acampamento em que as pessoas precisam se divertir. Nós precisamos da exposição da palavra de Deus continuamente na nossa vida. Se isso não estiver nas nossas casas e na nossa igreja, tão somente a exposição da palavra de Deus de nada vale. Nós seremos a igreja mais infeliz na face da terra. Cristo e nada mais. Amém? Vamos orar? Cowboy queridão, vem cá orar para mim, comigo.